Olá, meus queridos, tudo bom? Prazer falar com vocês nesta quarta-feira. Hoje temos um dos capítulos mais interessantes do livro de Apocalipse, que é o capítulo número 12, tá bom? Um capítulo que vai falar sobre vários personagens, e esses personagens, eles mostram um desenvolvimento, tá bom? Sensacional. Eu acredito que você vai entender bem este capítulo 12, tá bom? Vamos ter uma oração e vamos seguir em frente. Muito obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradeço pelo estudo de Apocalipse. Pedimos cada vez mais que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor mexa, Pai, nos nossos corações, para que a gente compreenda a Tua palavra e perceba, Senhor, o Teu plano da escatologia para o futuro. Tantas pessoas que estão vagando sem conhecimento e que precisam, Deus, perceber que Jesus há de voltar para buscar sua igreja, que o mundo passará por um período de muita tribulação, e assim, Pai, nós teremos para frente um governo, um reino sendo governado com justiça. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a refletir sobre a Tua palavra. Oramos com gratidão por aqueles que estão vendo e ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Apocalipse capítulo 12, tá bom? Vamos lembrar, tá bom? Que no final lá do capítulo 11, houve aqui capítulo 15, a gente vê aqui o som da sétima trombeta. E a sétima trombeta vai abrir o julgamento das taças. Porém, antes, João precisa trazer para nós, tá bom? Algumas informações, e na realidade é Deus que tem que trazer informações antes de passar para a primeira taça, tá bom? Então vamos lá então. Apocalipse capítulo 12, então parênteses aqui antes de derramar a primeira taça, tá bom? Vamos lá então. Eu vou tentar ler para vocês do capítulo 12, do verso 1, vamos ver se a gente consegue chegar até o 12, tá bom? Vamos tentar ver se a gente vai até lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então vai pensando, uma mulher com 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentem durante 1260 dias. Vocês lembram lá atrás que nós falamos de 42 meses e 1260 dias? 42 meses corresponde à primeira metade, e 1260 dias corresponde à segunda metade da tribulação. E aqui diz que esta mulher, que a gente vai falar já já quem ela é,
Então ela vai para este lugar aqui, este lugar de proteção, tá bom? E fica lá por 1260 dias. Aguarda. Verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo. Então, nós já sabemos que o dragão, descrito lá no verso número 3, tá bom? É o diabo, tá? E Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, tá bom? Se ele foi atirado para a terra é porque ele não estava na terra, tá? E com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos parar por aqui. Se der, a gente vai até o verso 18. Tá bom? Então vamos lá. Pense bem. Nós temos alguns personagens. Nós temos a mulher, nós temos o dragão e nós temos o filho varão. Tá? Bom, o dragão nós já sabemos que é o diabo. Tá bom? Então, aí já está definido. O filho varão diz aqui o texto que ele vai reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É óbvio que o filho varão é Jesus Cristo. Tá bom? É Jesus. Então o filho varão é Jesus. Tá? Então a pergunta seria o seguinte: quem é a mulher? A mulher, na realidade, é a nação de Israel. Veja que diz o texto que a mulher estava ela estava grávida para dar à luz. Ela vai dar à luz a quem? A Jesus. Porque Jesus veio da nação de Israel. Foi a nação de Israel que deu à luz ao Messias. Tá? Então veja lá, a mulher representa a nação de Israel, o dragão é o diabo e o filho varão é Jesus Cristo. Deu para entender? Muito importante a gente perceber isso. Agora vamos ver então alguns detalhes para você perceber melhor. Então vamos lá. Esse verso 1 do capítulo 2, quando diz: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher grávida. Então, na realidade, é uma maneira figurada para falar que a nação de Israel daria à luz, ou seja, traria ao mundo o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que esta mulher tinha 12 estrelas na cabeça. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. Tá bom? Interessante que diz: achando-se grávida, tá bom? Grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tá bom? Muito bem. O verso 3 e 4 ele vai falar do dragão. Interessante que as características desse dragão: ele é vermelho, tá? Aqui vermelho é literalmente cor de fogo, tá bom? Percebam que o diabo
ele tem 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Não sei se vocês percebem, é meio desproporcional o número de cabeças, os chifres, tá bom? Satanás é um ser desproporcional, tá? No verso 4, nós temos uma informação que aconteceu isso na eternidade passada, porque diz que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu. Aqui é um indicativo da queda de Satanás, quando ele arrastou 1/3 dos anjos do céu. Quando houve a rebelião de Satanás contra Deus, 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. E estes que seguiram a Satanás são chamados de demônios. Eles são chamados de anjos caídos. E aí então vamos para a matemática. Se 1/3 seguiu a Satanás, restam quantos? 2/3. Então nós temos hoje 2/3 dos anjos do céu que seguiram a Deus e 1/3 que seguiu a Satanás. Isso significa que para cada um demônio nós temos 2 anjos bons, tá bom? Então ele mostra aqui. É interessante que ele diz que esse dragão ele se deteve em frente da mulher, ou seja, o diabo tentou de alguma forma atrapalhar a vinda de Jesus quando ele diz que esta mulher ia dar à luz a Jesus. E vocês sabem que José e Maria foram perseguidos, tentaram matar o menino Jesus. E você vê que aqui ele descreve, a fim de lhe devorar o filho. Então você vê que esse verso 4, ele está falando de algo que já aconteceu. Então não sei se vocês estão entendendo. Aí você vai falar, mas isso aqui não são profecias para o futuro? Sim, mas para falar de coisas do futuro, ele tem que lembrar de coisas do passado, para a gente poder entender o contexto todo, tá ok? Muito bem, aí verso 5, nasceu o menino, né? Um filho varão que há de reger todas as nações, a promessa, né, do seu reino. Muito bem, aí diz, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui ele está falando no momento em que Jesus foi assunto aos céus. Vamos lembrar que Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus foi assunto, Jesus foi levado para o céu. Então ele também está falando deste momento. E aí ele diz, aí ele volta para o verso 6. Só que aí, veja bem, ele diz, a mulher, porém, fugiu para o deserto. O deserto, na realidade, fala muito sobre nações, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então você vê que o verso 6, aí ele volta a falar da segunda metade da tribulação. Tá bom? Então é interessante esse jogo de palavras, a gente tem que entender bem esses termos para a gente poder localizar tudo o que está acontecendo. E aí então o verso 7 tem uma das grandes pelejas, quando ele fala da peleja de Miguel e seus anjos. Por que é Miguel? Eu sempre falo sobre isso para vocês. Miguel é uma espécie de guardião do povo de Israel. E vamos lembrar que foi a mulher que foi perseguida. Então por isso que Miguel aparece aqui com seus anjos. Por exemplo, Gabriel é um anjo mais ligado com a vinda de Jesus. Miguel não. Miguel é um anjo específico que lida com as questões ligadas ao povo de Israel. Então diz aqui que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Então houve uma luta, na realidade, entre eles. E o verso 8 é sensacional. Todavia não prevaleceram. O dragão não prevaleceu. O diabo não prevaleceu. Então é interessante que vai chegar em algum momento aí na tribulação, tá bom? Pensando na segunda metade, que vai ter essa peleja. E aí então o que vai acontecer? O diabo vai ser atirado à terra. Tá? Por isso que o verso 9 diz, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, aí diz, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então tenta imaginar.
ele vai ser atirado na terra. Você vai falar assim, mas então quer dizer que Satanás não está na terra hoje? Diretamente parece que não. É interessante que lá em Jó, Deus pergunta, de onde você vem? Ele diz de rodear a terra. Então não sei, de alguma forma, Satanás tem acesso à terra, ele vem para cá, tanto é que ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Mas é interessante que aqui ele vai ser atirado para a terra e vai ter que ficar aqui na terra. Agora imagine o mundo daquele caos que eu falei para vocês, que vai estar a terra, sem energia elétrica, tá bom? Sem água, as pessoas passando fome porque a agricultura vai ser atingida, a pecuária vai ser atingida e tudo mais vai ser atingido. E ainda assim você vai ver o diabo aqui na terra, junto com seus anjos, infortunando, perseguindo a vida das pessoas. Mas é interessante que no verso 10 existe um brado que diz assim, ainda bem que ele expulsou, que Miguel e seus anjos, ainda bem que eles expulsaram estes anjos, não só Satanás, como os demais anjos, né, para a terra. Por que há esse brado de alegria? Porque, veja bem, o texto diz, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Muito bem. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Percebam, parece que hoje o diabo ele tem essa função como acusador, tá? Ele denuncia. E quem é que ele denuncia? Aí diz aqui, os nossos irmãos. Satanás é perito em nos acusar, tá? E vamos lembrar que ele é um mentiroso. O sangue de Jesus foi o sangue derramado para remir nossos pecados. Não foi o sangue de Satanás. Satanás nem tem sangue, tá bom? Aí diz, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, a vitória que Miguel teve, a vitória que agora os cristãos têm por não tem mais ninguém para acusá-los, graças ao sangue do Cordeiro, tá bom? E diz, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Porém, ele diz, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, tá bom? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá aí a promessa. Então, esse trecho que nós lemos, eu vou deixar para falar um pouquinho do verso 3 ao verso 18, porque tem uns detalhes importantes aqui, vou deixar para a semana que vem, tá? Mas é muito importante você entender quem é a mulher, quem é o dragão, quem é o filho varão, e o que aconteceu com essa peleja, como é que foi essa peleja. Vamos lembrar do que eu falei para vocês. Esse capítulo 12 é importante, que ele traz de volta o povo de Israel, trazendo o Messias, traz o diabo perseguindo o Messias, e assim por diante. Então, é um capítulo que inclusive fala de Satanás, quando ele arrastou a terça parte dos anjos. Então, é um capítulo riquíssimo, mas ele tem que ser entendido dentro deste contexto. É um livro profético, Apocalipse mas havia necessidade de dar estas informações, eu não sei se vocês entendem, para ligar as coisas, para unir as informações, tá bom? A respeito do Senhor Jesus e todo o seu plano de redenção para o mundo. Vou parar por aqui. Eu acho que deu para a gente entender bem, tá ok? Todo esse trechinho do livro de Apocalipse. Combinado? Forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.